Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço, aquele aperto de mão diferenciado e um Shabbat Shalom, feliz sábado, bom sábado de descanso a todos os meus irmãos judeus e compartilhar uma reflexão com vocês, né? Estava aqui analisando o livro de Mateus, né, capítulo 15, né? Jesus e a tradição dos anciãos, né? O que contamina o homem, né? Um debate que Jesus entrou com os escribas e fariseus, né? Para discutir, né, o que contaminava o homem, né? Os judeus defendiam que o que contaminava o homem era o que vinha de fora para dentro, e Jesus defendia que o que contaminava o homem eram as palavras, né, o que vinha de dentro para fora. Claro que óbvio que Jesus estava errado. E eu queria convidá-los a uma reflexão sobre esse texto. Por quê? Porque os dias atuais não são diferentes do tempo de Jesus, né? Nós vemos muitas pessoas se comportando como Jesus, agindo como Jesus, encarnando Jesus, né? Pessoas que se baseiam no achismo, né? Na opinião, né? E não na realidade, não nos dados, não nos fatos, né? E pessoas que são como os escribas e fariseus, pessoas mais intelectuais, né? Com a cultura um pouco melhor, né? Uma cultura mais diferenciada, mais destacada, um intelecto mais diferenciado, mais destacado, né? E que se baseiam em dados, em estudo, na realidade, né? E por que eu digo isso, senhoras e senhores? Porque o texto vai dizer que os escribas e fariseus, que eram a classe intelectual, a classe estudada, a classe que tinha acesso à informação, veio de Jerusalém, que era basicamente o centro econômico, a cidade mais destacada das tribos de Israel, né? O lugar que todos conheciam, né? Onde as pessoas mais importantes, mais inteligentes, mais bonitas moravam, né? Vieram até Jesus perguntar para Jesus por que os discípulos dele não lavavam as mãos, né? Por quê? Porque o judeu ele tinha tradição, né, de lavar as mãos porque era uma proteção biológica para ele, né? Não uma proteção não uma questão cultural, né? Não uma questão de cultura, né? É uma questão de proteção biológica mesmo, né? Ou seja, mesmo se você for um assassino e você for um pouco inteligente, você vai ter a noção de que comer com as mãos sujas pode contaminar seu corpo, né? Então você vai lavar as mãos por uma proteção biológica, né? Não é uma questão moral isso aqui, né? Deus pergunta para Jesus por que os discípulos de Jesus não lavam as mãos para comer, né? Aí ele vai dizer, Jesus vai responder para eles que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então ele vai dizer para os fariseus, né, para os escribas, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, não é o que vem de fora para dentro, né? É o que sai da boca do homem. Né? O homem é contaminado de dentro para fora. Então o texto vai dizer que Jesus diz que o que sai da boca do homem é isso que contamina ele. O texto vai dizer que aproximando deles os discípulos, né, disseram para ele: você sabe que os fariseus, ouvindo as suas palavras, estão escandalizados, né? É o que acontece hoje em dia, porque qualquer pessoa que tenha estudo, né, principalmente na época de Jesus, lava as mãos, porque é a forma dele manter a higiene, né, de não contaminar o corpo. Ouve um cara falar que ele não lava as mãos para comer, porque o que contamina o homem é o que vem de dentro para fora e não que vem de fora para dentro, o cara fica escandalizado, né? Ele fica completamente escandalizado, porque o que esse cara tá falando, né? É exatamente assim que nós nos sentimos hoje, né? Quando vem alguns influencers na internet, alguns pastores e padres, por exemplo, vendo que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza, Jesus faz isso, faz aquilo, vai voltar, né? Tem milhões de pessoas ouvindo eles. Agora nós, ouvindo isso, ficamos escandalizados, né? Porque sabemos que ele já morreu e não tem promessa nenhuma para o futuro, né? Mas enfim. Aí, olha só o que acontece, né? Jesus vai explicar que tudo o que os discípulos dele, ele vai explicar que tudo que desce pela boca vai para o ventre e depois é lançado num lugar escuro, né? Então isso aí é verdade. Só que tanto que é verdade, que é por isso mesmo que o homem é contaminado pelo que vem de fora para dentro, pelo que come, pelas mãos sujas, por exemplo, por não escovar os dentes, por exemplo, certo? Por quê? Porque ele vai comer isso que está infectado, vai entrar pelo organismo dele, vai deixar a infecção lá e vai sair. Então vai ter um acesso muito íntimo no interior do corpo dele. Então por isso ele é contaminado com o que vem de fora, não com o que vem de dentro. As palavras não contaminam ninguém, né?
Aí ele vai dizer, mas o que sai da boca vem do coração, isso que contamina o homem. Então os fariseus e os escribas estudados, ouvindo isso, ficaram escandalizados. Como é que uma pessoa pode, né, estar contaminada pelo que sai da boca dela? O que sai da boca de uma pessoa não contamina uma pessoa. Porque a questão não é moral, a questão é biológica, uma proteção biológica, de contaminação biológica. Você lava o alimento que vai comer, eles lavavam o alimento que ia comer, lavavam as frutas, lavavam tudo que era sagrado, certo? As mãos, por exemplo, também, porque são as grandes criadoras, né? Aí ele vai dizer, porque o coroar procede em maus desígnios, porque do coroar procedem maus desígnios, homicídios, né? Então ele vai dizer, coroar aqui é um tom vermelho, né? Como se estivesse dizendo assim, para aquele que tem o rosto envergonhado, ou seja, que está escandalizado, porque eu disse que o que contamina o homem é o que vem da boca. Esse é desse que vem os maus desígnios. Então ele vai dizer, esse que está com vergonha de comer sem lavar as mãos, né? É o que comete homicídio, é o que comete adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Porque, segundo Jesus, são essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então, ou seja, os escribas e fariseus, sendo pessoas estudadas, estavam tendo que lidar com a ignorância de Jesus, que era um cara que afirmava para muitas pessoas, espalhando desinformação, que o que contaminava o homem era o que vinha da boca dele, as palavras dele que contaminavam ele, e não o que vinha das mãos, o que vinha de fora para dentro. Um ensinamento completamente errado e equivocado, porque não era uma questão moral a tradição de lavar as mãos para comer, era uma questão de proteção biológica, de higiene. Você sendo um assassino ou não, se você tiver higiene, você vai lavar as mãos antes de comer, porque é uma autoproteção para o seu corpo. É sobre isso, sobre uma proteção biológica, não uma questão moral, né? Só que ele vai dizer para os discípulos dele que os fariseus, eles são assassinos, porque os maus desígnios vêm deles, porque eles têm vergonha de lavar as mãos para comer, então eles estão sujos, né? Então ele vai tentar acusar eles dizendo que eles cometem homicídios, mas é ele, Jesus, que comete homicídio quando diz que vai matar as pessoas, queimar as pessoas, jogar no lago de fogo que não quiserem seguir a ele, né? Ele tem os seus discípulos que então estão contaminados, então por isso eles não lavam as mãos, porque estão sujos por fora e por dentro, né? Por quê? Porque os discípulos dele estavam envolvidos com adultério, com a mulher de Herodes. O próprio Jesus, a mãe dele, se envolveu em adultério com o Espírito Santo, porque já estava casado com José quando foi engravidou de Jesus. Isso configura um adultério, tanto que José queria abandonar ela. Então a mãe dele também é contaminada. Ele é fruto da contaminação, é isso? É isso que ele está querendo dizer, né? Ele vai dizer prostituição, furtos. Ele também pode ter cometido furto, por quê? Porque ele entra para pegar espiga para comer no dia de sábado, que na fazenda do judeu lá, certo? Então, o judeu que é sério, ele segue a lei do dia de sábado, ele sabe que não pode trabalhar no dia de sábado, nem trabalhar e não incentivar. Então, se era melhor para ele convidar Jesus para almoçar dentro da casa dele, certo? Do que deixar Jesus colher espigas naquele dia de sábado que não podia trabalhar, certo? Então, se Jesus colheu aquelas espigas no mato, ele poderia ter colhido num quintal de um judeu que não poderia deixar de trabalhar, porque escolher espiga configura trabalho. Melhor dar comida para ele do que deixar de trabalhar, porque ele também descumpre a lei se ele deixar. Então, provavelmente, Jesus pode ter roubado aquela espiga de milho, como também pode ter roubado aquele jumentinho, né? Quando entrou no templo de Jerusalém, porque eles eram muito pobres, não tinham muitas coisas, né? E os falsos testemunhos, quando ele dizia que era o filho do homem, né? Porque o filho do homem não era ele, era o próprio profeta Isaías. O profeta Isaías era o filho do homem, porque não projetava nada para o futuro, não profetizava nada para o futuro, mas sim para a sua época, coisas que ele mesmo visava cumprir, certo? Então, ele dava falso testemunho quando dizia que era filho de Deus, ele não era filho de Deus, né? Porque o filho de Deus é o rei, ele é no máximo filho do homem, né? Que é o profeta, só que o filho do homem do profeta Isaías não é ele. O profeta Isaías não fala sobre ele, fala sobre si mesmo, né? E as blasfêmias dele, porque ele foi condenado em blasfêmias muitas vezes, né? Justamente por quê? Porque chamou o pai dos judeus, Abraão, de diabo, pai da mentira, né? Foi várias vezes acusado, inclusive no Sinédrio, de blasfêmia, né? Porque se dizia ser o próprio Deus. No dia da Páscoa, o judeu também comia pão, mas os judeus sacrificavam um cordeiro.
Nesse mesmo dia, Jesus blasfema, em vez de oferecer o sangue do cordeiro, que é o animal que Abel pediu como sacrifício perfeito que ele aceita, Jesus foi oferecer o quê? Pão e vinho. O pão como se fosse o corpo do cordeiro e o vinho como se fosse o sangue. Um blasfema e tanto, oferecendo a oferta de Caim, frutos do campo, que Deus rejeitou no lugar do animal, que deveria ser um animal ali, certo? Não se transforma um cordeiro em pão e vinho, certo? Então, ou seja, segundo ele não lava as mãos para comer, porque ele está cheio de contaminação, porque ele mesmo é blasfêmio dentro do critério que ele julga como contaminado. Ele mesmo é blasfêmio, ele mesmo dá falso testemunho, né? Porque quando ele diz para o cego lá que, segundo ele fez ele enxergar lá, ele disse que era o filho do homem, mas o filho do homem era o profeta Isaías, não era ele, né? Então, quando ele diz que os escribas e fariseus são guias de cegos, na verdade, os guias de cegos são ele, né? Ele diz que os cegos vão guiar outros cegos até cair pelo barranco. Ele é o maior guia de cego, tanto que ele foi quase jogado do barranco, chegaram quase a jogar ele do barranco. Então, ele é o verdadeiro guia de cegos, certo? Ele é tão cego, mas tão cego, mas tão cego que ele não consegue entender a tradição de não lavar as mãos para comer, para se proteger biologicamente, não culturalmente. Não tem nada a ver com uma questão cultural aqui. O que significa que se você ser adúltero, seja lá como você for, é necessário que você lave as mãos, pelo menos para se proteger a si próprio, se você já não protege os outros. Então, desde os tempos de Jesus, esses são os perrengues que a classe intelectual sofre com a classe, né, mais baixa, né, que desprovida de intelecto, de inteligência, né? Porque Jesus estudou com os escribas e fariseus quando era menor, né? Mas não aprendeu porque às vezes não tinha capacidade de aprender, né? Então, veja bem, essas pessoas, senhoras e senhores, elas não têm muito o que fazer, né? Por quê? Porque eles não sabem realmente diferenciar, né, os assuntos, né? Numa hora que discutem biologia, estão discutindo tradição, é uma coisa louca, né? Então, ou seja, desde os tempos de Jesus, né, a classe intelectual já sofria, né, com a interferência de pessoas que queriam se basear em opiniões, querer estimular, né, influenciar o povo a fazer coisas, né, que não eram cientificamente comprovadas, né, da ciência da época, né, deles. Assim como é hoje, né, os influencers de hoje fazem exatamente isso, né, tentam incentivar pessoas a fazer coisas que eles não possuem conhecimento se é verdade ou não, se funciona ou não, apenas baseado em achismo, né, em opinião, né, não em dados, em fatos, na realidade, né? Então, os escribas e fariseus, eles lavavam as mãos porque queriam se proteger biologicamente, não era uma questão moral, era uma proteção biológica, né? E Jesus, ele comete esse erro aqui, né? Porque eles seguiam a lei de obedecer pai e mãe, de honrar pai e mãe. Eles não falavam mal do pai e mãe deles. Então, quando eles diziam para as pessoas que se elas oferecessem o sacrifício, a oferta que elas achavam que era de valor para elas e não oferecesse o que Deus pediu, né, que era o sacrifício de animal, em vez de oferecer o sacrifício de animal no templo, por exemplo, oferecesse um sapato que era valioso para ela, por exemplo, a Deus, o fariseu estava certo em dizer que ele estava desonrando o pai e a mãe dele. Por quê? Porque se ele não consegue honrar a Deus, muito menos o pai e a mãe dele. Então é isso, senhoras e senhores. Termino o vídeo aqui, né? Então Jesus era uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum, com certeza demonstrava ser muito ignorante, ao meu entender.